Elfos, trolls, fadas, santos, mártires, almas penadas, Saci Pererê e Capitão América. Tudo isso faz parte da história de uma das festas mais estranhas já inventadas na história da humanidade, que é o Halloween. Uma festa que alguns amam por causa dos doces, dos filmes de terror ou por causa da sua suposta origem mística celta, e que outros odeiam porque supostamente é uma celebração da morte, do diabo ou, pior ainda, da cultura americana. Mas assim, historicamente, o que é o Halloween, de onde vem o Halloween e qual o seu verdadeiro significado? Nesse vídeo a gente vai dar uma examinada rápida nessa história que tem a ver tanto com os celtas irlandeses quanto com uma tradição católica muito antiga também, ligada aos mártires e vários outros elementos. Mas antes disso, eu preciso dar uma palavrinha aqui dos nossos patrocinadores, né, que é a Tech T-Shirt da Insider, que é uma camisa aparentemente básica, né, mas super tecnológica, que é anti-odor, não desbota, não precisa passar, é super levinha, fresca, e que você pode comprar com 12% de desconto clicando no link que está na descrição do vídeo aí embaixo, ou no primeiro comentário fixado e colocando lá o cupom estranha12. Então depois dá uma passada lá e garante a sua. Mas, voltando à história do Halloween, uma história que aparece bastante quando a gente pesquisa sobre as origens dessa festa na internet é que a versão moderna do Halloween tem muito a ver com uma festa bem antiga chamada Samhain. E a pronúncia é essa mesmo, Samhain, apesar de escrever dessa forma que está aparecendo aí na tela. O Samhain era um grande festival que acontecia na Irlanda no início do período medieval, ou talvez até antes, e que marcava o fim do verão. Era o período em que as colheitas já tinham sido feitas e armazenadas, os camponeses e os comerciantes estavam voltando a se reunir nas suas vilas, e aí se realizava então um festival com banquetes e sacrifícios, danças e jogos, contação de histórias e diversos outros ritos que preparavam a população para a chegada do período mais duro, né, mais desafiador de todos, que era o inverno. Bom, mas até aqui não tem nada que lembre muito especificamente o Halloween, né? O que essa história tem a ver com o Halloween? Então, é que segundo algumas fontes que já já a gente vai ver que não são exatamente as mais confiáveis, esse festival acontecia entre os dias 31 de outubro e 1º de novembro, quando, abre aspas, os portões desse mundo e do próximo estavam abertos. Era um momento de comunhão com os espíritos dos mortos que, assim como os ventos outonais, estavam livres para vagar pela terra. E supostamente esse festival celta relacionado aos mortos e ao mundo dos seres invisíveis teria sido apropriado mais tarde pelos cristãos quando eles chegaram à Europa no século V, dando origem ao Halloween que a gente conhece hoje, né? Isso segundo essa versão que eu estou contando aqui. O problema é que nada disso aparece de fato nos textos mais antigos que a gente tem sobre o Samhain, que aliás já são eles mesmos bem tardios. São textos escritos não por celtas, mas por cristãos em meados da Idade Média, que não especificam a data do Samhain em momento algum e nem detalham muito as características desse festival. Então, historicamente, é bem difícil dizer qualquer coisa muito precisa sobre o tal do Samhain, pelo menos na sua versão antiga. O que a gente sabe um pouco mais sobre o Samhain é sobre a sua versão já depois do contato com o cristianismo, e isso no século XV para frente, principalmente. Mas, por outro lado, aquela ideia de que os povos antigamente ali nas Ilhas Britânicas acreditavam que o fim do verão marcava um tempo especial, com maior presença dos seres mágicos, fadas, elfos, trolls e outras coisas do tipo, isso a gente encontra sim no folclore celta de uma maneira geral, até fora da Irlanda. Há registro inclusive de várias práticas que eram feitas nessa época, né, de transição ali do verão para o inverno, para lidar com esses seres mágicos, tanto para afastar a presença deles, acendendo fogueiras, por exemplo, quanto para aproveitar a presença deles, buscando ali conselhos, previsões do futuro, orientações sobrenaturais, vindas de fadas, por exemplo, e outros seres parecidos. E esses elementos mais tarde passariam sim a fazer parte da história do Halloween, mas não são nem de longe a origem dessa festa. Se a gente quiser buscar a origem mesmo do Halloween, a gente tem que ir por outro caminho bem diferente, que começa, aliás, no próprio nome da festa. Halloween é a contração de All Hallows Eve, que em inglês significa Véspera de Todos os Santos. Ou seja, o Halloween literalmente é a festa que antecede o Dia de Todos os Santos, o All Hallows Day.
E o Dia de Todos os Santos, por sua vez, tem as suas raízes no culto dos mártires no cristianismo antigo. Desde a antiguidade, uma prática muito importante no cristianismo foi a celebração da memória dos mártires, daqueles que tinham morrido defendendo a sua fé. E essa celebração podia acontecer tanto por meio de peregrinações ao local onde a pessoa tinha sido morta, ou por meio da veneração de relíquias, como por exemplo os ossos da pessoa, ou por meio de festas que aconteciam anualmente. Festas que podiam ser específicas, celebrando um mártir local, ou mártires famosos, como São Pedro e São Paulo, ou podiam ser também festas mais gerais, celebrando ao mesmo tempo todos os mártires. Nos séculos IV e V, a gente já tem registro desse tipo de festa anual para todos os mártires, sendo celebrados em várias partes do Império Romano cristianizado, e por volta do ano 610, um papa chegou até a consagrar o Panteão de Roma, que originalmente era o templo de todos os deuses, a Virgem Maria e todos os mártires. Isso aconteceu no dia 13 de maio, que aliás é o dia de um festival romano dedicado aos mortos também, que é a Lemúria. E essa data a partir daí ficou então fixada por um bom tempo como o Dia de Todos os Mártires. Só que aos poucos essa celebração foi se ampliando também para incluir não só os mártires, mas todos os heróis da fé, por assim dizer, e assim surgiu o Dia de Todos os Santos, o All Hallows Day no inglês, que ainda está bem diferente do Halloween, né? Mas a gente vai se aproximar um pouco mais da ideia de Halloween atual quando tiver uma expansão ainda maior dessa comemoração ali de Todos os Santos, para incluir também pessoas mais comuns, como os defuntos em geral. E aí vai surgir no dia seguinte ao Dia de Todos os Santos, o Dia de Todos os Fiéis Defuntos, ou o famoso Dia de Finados. A essa altura, o Dia de Todos os Santos já tinha migrado do dia 13 de maio para o dia 1º de novembro, e o Dia de Finados foi colocado um dia depois. Aí ficou a véspera de Todos os Santos, All Hallows Eve, no dia 31 de outubro, o Dia de Todos os Santos, All Hallows Day, no dia 1º de novembro, e o Dia de Finados, All Souls Day, Dia de Todas as Almas, no dia 2 de novembro. E eu tô falando aqui os nomes em inglês também só para não perder a conexão com a palavra Halloween, mas essas festas eram observadas também em vários outros lugares falantes de outras línguas também. Mas beleza, e como que a inclusão do Dia de Finados, né, o Dia dos Mortos, nessa história, coloca a gente mais próximo do Halloween atual? É que várias práticas e coisas do imaginário do Halloween atual têm a ver com ritos e crenças relacionadas aos mortos e à morte. A presença de caveiras para todo lado, por exemplo, tem a ver com o famoso Memento Mori, o chamado para se lembrar da finitude da vida, da efemeridade dos prazeres desse mundo e da proximidade do juízo, da passagem para o céu ou para o inferno. E o tema do purgatório, que seria ali outro destino possível, onde as almas sofreriam penas até poderem finalmente ir para o céu, também é muito importante nesse contexto. Em algumas regiões, era comum que crianças pobres batessem de porta em porta pedindo comida em troca de orações pelas almas do purgatório. E essas orações poderiam acelerar ali o processo das penas do purgatório e levar aquele que estava preso lá mais rapidamente para o céu. E nesse processo de bater de porta em porta, algumas crianças levavam até uma chama dentro de nabos escavados que tinham a função de afastar maus espíritos ou de representar as almas presas no purgatório. Alguns historiadores acreditam, inclusive, que esse costume está na raiz tanto do costume atual de pedir doce de porta em porta, como também do costume de fazer abóboras escavadas e iluminadas por dentro, que teria a ver com esses nabos escavados que eram feitos antes. E em outros lugares, outros costumes locais que já existiam antes mesmo da criação do Dia de Finados, né, que tinham relação com a questão da morte, foram sendo incorporados a essa estação de Todos os Santos, né, esses 3 dias que era a véspera de Todos os Santos, o Dia de Todos os Santos e o Dia de Todas as Almas. Em Nápoles, por exemplo, era comum abrir ossuários e decorar os ossos das pessoas com flores. Na Bretanha, os sacerdotes levavam filas de pessoas até o cemitério para jogar água benta nas sepulturas. Em Salerno e em várias outras partes da Europa Católica, as pessoas deixavam pratos de comida para os mortos, que eram esperados para fazer uma visita ali no Dia de Finados, algo que lembra inclusive bastante o Dia de los Muertos lá no México. E na Irlanda, como a gente já viu, as pessoas faziam fogueiras para se proteger de bruxas, elfos e trolls,
e faziam também várias atividades de adivinhação do futuro e comunicação com os seres invisíveis. E assim, várias tradições ligadas a essa data dos mortos foram se desenvolvendo na Europa, combinando tanto elementos mais oficiais da igreja e doutrinas ali do catolicismo do período, quanto costumes mais locais de outras origens, como a cultura celta na Irlanda. E o caso da Irlanda é especialmente importante para a gente entender o Halloween atual, porque foi essa versão que acabou se espalhando mais pelo mundo. Quer dizer, a versão que mais se espalhou mesmo pelo mundo foi a versão dos Estados Unidos, mas ela, por sua vez, é uma versão da versão irlandesa. O que acontece é que com a expansão do protestantismo na Europa a partir do século XVI, várias dessas práticas ligadas ao Dia dos Mortos, principalmente as que tinham alguma coisa a ver com a doutrina do purgatório, passaram a ser muito combatidas pelos protestantes. Nas Ilhas Britânicas mesmo isso aconteceu com bastante força. Mas na Irlanda, que se manteve católica ao longo do processo, a cultura do Halloween continuou se desenvolvendo e ganhou até mais importância como uma espécie de afirmação da cultura nacional contra a cultura dos ingleses protestantes. E mais tarde, no século XIX, milhões desses irlandeses acabariam migrando para os Estados Unidos e levando essa cultura. Isso por causa de um período de fome terrível que aconteceu na Irlanda, e foi a partir daí, com essa migração massiva de irlandeses para os Estados Unidos, que essa cultura do Halloween começou a ganhar corpo mesmo no continente americano. Antes até já tinha algumas práticas que vieram com outros imigrantes, ainda no século XVII, XVIII, mas nada que tivesse o impacto que teve essa imigração irlandesa do século XIX. E aí, finalmente, claro, no século XX, com a influência cultural dos Estados Unidos no mundo todo, basicamente, esse Halloween irlandês americanizado acabou se espalhando para tudo quanto é canto, até para o Japão, para a Europa de novo, que mesmo os lugares que tinham as práticas de Dia dos Mortos já estão adotando hoje o Halloween americanizado, para o Brasil, claro, e isso com significados já bastante modificados. Esse Halloween tipo exportação assim dos Estados Unidos já não é, evidentemente, exatamente o Halloween irlandês celta e nem o Halloween medieval ali, relacionado ao Dia dos Santos, Inclusive, alguns deputados aqui no Brasil, em 2003, até propuseram um projeto de lei para instituir o Dia do Saci no dia 31 de outubro, para valorizar a cultura nacional em vez da cultura americana de forte apelo comercial, que eu cito do projeto de lei. E, de fato, a dimensão comercial do Halloween hoje é inegável e é gigantesca. Só nos Estados Unidos são esperados 12,2 bilhões de dólares em gastos ligados a essa festa nesse ano. No Brasil também o impacto do Halloween a cada ano cresce bastante, especialmente no setor de doces, em questão de decoração também, e dessa forma a história do Halloween vai seguindo em frente, sempre mudando de significado, mas mudança de significado não é exatamente novidade, nessa história do Halloween, como fica claro por esse panorama, lá dos costumes celtas e de outras tradições, passando pelo culto dos mártires e pela salvação das almas do purgatório, depois pela resistência irlandesa contra o anglicanismo, até chegar às crianças fantasiadas de Capitão América aqui no Brasil no dia 31 de outubro. E qual desses é o verdadeiro significado do Halloween, Isso aí cada um que vai dizer, Comente aí embaixo para você o que é o significado verdadeiro do Halloween e deixe também nos comentários aí outras partes dessa história milenária e global que você conhece e que ficaram de fora desse curto panorama aqui. Mas é isso, eu vou ficando por aqui então, e feliz véspera do Dia de Todos os Santos, feliz Samhain e feliz Dia do Saci aí para todos. Até o próximo vídeo, falou!